Notícias do dia, ano 6, número 2165. Dia 24 de outubro de 2022, segunda-feira. Datas comemorativas. Aniversário de Goiânia, 89 anos. Aniversário de Manaus, 353 anos. Dia das Nações Unidas. Dia do Exército Português. Dia Mundial da Acupuntura. Dia Mundial de Combate à Poliomielite. Dia Mundial do Desenvolvimento. Temperatura e indicadores financeiros. Temperatura mínima de 13 graus, máxima de 24 graus, Curitiba, Paraná. Valor do dólar comercial, em baixa, R$ 5,14. Valor do euro, em baixa, R$ 5,07. Índice Bovespa, em alta, 2,35%, 119.929 pontos. Valor do Bitcoin, em alta, 1,31%, valendo R$ 101.386,83. IPCA, em baixa, 0,29%, setembro 2022. Taxa Selic, em alta, 13,75%, 21 de setembro 2022. Valor do ouro, grama, R$ 276,04. Notícias nacionais. Prefeitura de São Paulo reforça a frota de ônibus para o segundo turno. Gratuidade do valor da tarifa não foi implantada pela Prefeitura. No domingo, dia 30, a frota de ônibus que circulará pela capital será 41% maior que o normal. Ex-deputado Roberto Jefferson reage à prisão e estilhaços atingem policiais. Nas redes sociais, o presidente Jair Bolsonaro repudiou falas do ex-deputado contra a ministra Carmen Lúcia e sua ação contra agentes da Polícia Federal. Roberto Jefferson lançou granada contra policiais federais. Ministério da Justiça e Segurança Pública informou que 2 policiais federais foram feridos por estilhaços de granada quando cumpriam ordem de prisão contra o ex-deputado. Após resistir à prisão e trocar tiros com a PF, Roberto Jefferson se entrega. Na manhã deste domingo, dia 23, ex-deputado desrespeitou ordem de prisão e feriu 2 agentes da Polícia Federal. Polícia Federal realiza prisão por evasão de divisas na fronteira com o Paraguai. O motorista pretendia ingressar no Paraguai transportando irregularmente R$ 49 mil em espécie. Polícia Federal e Polícia Militar realizam apreensão de cigarros contrabandeados em Guaíra, Paraná. Um caminhão foi interceptado completamente carregado com cigarro de origem paraguaia. Especialistas apontam prós e contras do uso da cannabis medicinal. No Brasil, o único medicamento à base de cannabis é o Mevatil, usado no tratamento da esclerose múltipla, e há produtos à base da planta, que não são medicamentos, diz médico. Universidades paulistas marcam provas para novembro e dezembro. USP, Unicamp e Unesp são algumas das instituições que aplicam vestibular. Os testes do Enem, programa que dá acesso ao ensino superior, também serão feitos até dezembro. Pessoas com deficiência visual ganham álbum da Copa em Braille. O Instituto Benjamin Constant, vinculado ao MEC, está distribuindo gratuitamente o álbum de figurinhas dos jogadores, adaptado em Braille, para atender pessoas com deficiência visual. Agricultores da região de Curitiba, Paraná, apostam na secagem de ervas. Técnica evita o desperdício, permite estocagem e, com isso, agrega valor ao produto. Cratera formada por queda de asteroide em Goiás é reconhecida em lista que selecionou 100 sítios do patrimônio geológico do mundo. Domo de Araguainha, que fica entre Goiás e Mato Grosso, foi criado pelo impacto de um asteroide há cerca de 250 milhões de anos. Apenas outros 2 locais brasileiros entraram na lista, um no Rio de Janeiro e outro em Minas Gerais. Morre poeta e músico Luiz Galvão, fundador dos Novos Baianos. Com o grupo, ele lançou o álbum Acabou Chorare, que juntava samba, rock, bossa nova, frevo, choro e baião. Disco trazia faixas como Preta Pretinha. Esportes. Campeonato Brasileiro. Série A, 33ª rodada. Fluminense 2, Botafogo 2. Juventude 1, São Paulo 2. Atlético Goianiense 1, Ceará 0. Coritiba 1, Internacional 1. Cuiabá 1, Goiás 2. Campeonato Brasileiro. Série B, 36ª rodada. Náutico 0, Grêmio 3. Grêmio garante retorno à Série A do Brasileiro. O acesso veio neste domingo, dia 23, com a vitória de 3-0 sobre o Náutico no Estádio dos Aflitos, no Recife, na partida que encerrou a 36ª rodada da Série B.
SESI Vôlei Bauru conquista título da Supercopa Feminina de Vôlei. Conquista foi alcançada na manhã deste domingo, dia 23, no ginásio Paulo Scaff com um triunfo por 3-7-1, parciais de 26-24, 19-25, 25-23 e 25-22, sobre o Gerdau Minas. Flamengo é campeão do Brasileiro Interclubes de Remo. Na competição disputada na Lagoa Rodrigo de Freitas, a equipe da Gávea chegou a 16 vitórias em 45 provas. O rubro-negro também foi o destaque no Pararemo. Notícias internacionais. Operador ucraniano anuncia cortes de energia elétrica em Kiev após bombardeios russos, interrupções, que afetam vários bairros da capital ucraniana de forma alternativa e não devem durar mais de 4 horas. Zelensky, apenas a Rússia é capaz de usar armas nucleares na Europa. Ele respondeu ao ministro da Defesa russo, que disse a colegas ocidentais que a Ucrânia pode estar se preparando para usar bomba suja no conflito. Rússia ataca casas no sul da Ucrânia e alerta para escalada. Em ataque russo convencional, um míssil destruiu o último andar de um prédio de apartamentos em Mykolaiv, lançando estilhaços em praça e prédios vizinhos. Ministro da Defesa da Rússia conversa com os colegas da Turquia, França e Reino Unido. Ministro alertou que a situação na Ucrânia tende a uma escalada maior e fora de controle. 2 pilotos morrem em acidente de caça russo na Sibéria. A aeronave militar fazia um voo de treinamento quando caiu sobre uma casa e causou incêndio em uma área de 200 metros quadrados. Rishi Sunak confirma a candidatura a primeiro-ministro britânico. Ex-ministro das Finanças anunciou a candidatura em sua conta no Twitter. Disse que o objetivo é ultrapassar a profunda crise econômica que afeta o país. Reino Unido. Boris Johnson diz que não vai ser candidato a premier. Rishi Sunak, antigo ministro britânico das Finanças, é o único candidato oficial a chefe do governo e o único a ter, neste momento, mais de 100 assinaturas de apoio. Primeiro-ministro húngaro acusa o UE de afetar sua economia com sanções contra a Rússia. Viktor Orbán critica repetidamente as sanções, embora tenha votado nelas junto com seus parceiros. Meloni pede unidade ao governo em seu primeiro conselho de ministros. Giorgia Meloni é a primeira mulher a assumir o cargo de primeira-ministra na Itália. Ela fez um apelo ao governo para que permaneça unido. Ativistas jogam purê de batatas em quadro de Monet na Alemanha. Pintura não foi danificada durante a ação que ocorreu no Museu Barberini em Potsdam, cidade próxima a Berlim. Israel anuncia a criação de museu para abrigar a maior coleção de itens de Albert Einstein. Governo israelense e a Universidade Hebraica fecharam uma parceria para investir 18 milhões de dólares na obra. Irã garante que libertou menores de idade detidos durante protestos. Manifestações são lideradas principalmente por jovens e mulheres gritando mulher, vida, liberdade desde a morte de Mahsa Amini. China. Xi Jinping é reconduzido ao poder por mais 5 anos. É o terceiro mandato como secretário-geral do Partido Comunista e presidente do país, pela primeira vez em 25 anos. Formação do Comitê Central não inclui mulheres. Transferência de peso. 400 elefantes serão realocados para o norte do Zimbábue. Manada de mamíferos sairá do sul do país em razão de uma superpopulação de vida selvagem além do que pode ser gerenciado. Furacão atinge costa do Pacífico do México. Autoridades mexicanas abriram abrigos de emergência ao longo das áreas costeiras de Nayarit e na fronteira com o estado de Jalisco. Papa Francisco abre inscrições para a Jornada Mundial da Juventude. Encontro de 2023 será realizado em Lisboa de 1 a 6 de agosto. Francisco fez a inscrição num tablet, convidando os jovens a participar. Devido ao horário de fechamento da edição do vídeo, pode haver alguma diferença de conteúdo entre as versões do YouTube e WhatsApp e Telegram. Eventos históricos do dia. Em 1669, fundação do Forte de São José da Barra do Rio Negro, pelos portugueses, que mais tarde se tornaria a cidade de Manaus. Em 1857, criação das escolas de aprendizes marinheiros de Santa Catarina e de Pernambuco. Em 1901, Anne Edson Taylor, uma professora e aventureira estadunidense, se torna a primeira pessoa a atravessar as cataratas do Niágara em um barril. Em 1902, o vulcão Santa Maria da Guatemala começa a entrar em erupção, tornando-se a terceira maior erupção do século XX. Em 1926, a última apresentação de Harry Houdini, um dos mais famosos ilusionistas da história, acontece no Garrick Theatre, em Detroit, Estados Unidos. Em 1929, Quinta-feira Negra na Bolsa de Valores de Nova York, refere-se ao dia em que ocorreu o crash da Bolsa de Valores e desencadeou a mais devastadora crise econômica da história dos Estados Unidos. Em 1930, um golpe de Estado no Brasil encerra a Primeira República, substituindo-a pela Era Vargas. Em 1931, a Ponte George Washington, que conecta a ilha de Manhattan em Nova York ao estado de Nova Jersey, é aberta ao tráfego público sobre o rio Hudson. Em 1945, entra em vigor a Carta das Nações Unidas. Em 1960, um míssil balístico explode na plataforma de lançamento na União Soviética, matando mais de 100 pessoas.
Em 1962, o foguete soviético Sputnik 22 é lançado com destino a Marte. Em 2003, o Concorde faz seu último voo comercial. Em 2005, o furacão Vilma atinge a Flórida, Estados Unidos, resultando em 35 mortes diretas e 26 indiretas e causando 20,6 bilhões de dólares em danos. Em 2008, Sexta-feira Negra, bolsas de valores do mundo sofrem os piores declínios de sua história, com quedas de cerca de 10% na maioria dos índices. Em 2011, inaugurada a ponte jornalista Felipe Daú, que conecta os municípios de Manaus e Iranduba, atravessando o Rio Negro, no estado do Amazonas. Autor: Roberto Vieira Filho. Essas são algumas notícias do dia. Se você gostou, não se esqueça de compartilhar esse vídeo para que as notícias cheguem em mais pessoas. Deixe também o seu like e se inscreva no canal para receber as notícias diariamente. Ative o sininho para receber notificações de quando um vídeo for postado. Obrigado por assistir até o final, e até o próximo vídeo.